Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou fazer essa aula para vocês, vou gravar essa aula pelo seguinte, eu acabei me voluntariando para um projeto de trabalhar com as questões do medo que estão acontecendo hoje em larga escala, né, nesse planeta. Então, eu vou trazer aqui hoje a minha contribuição, tá? Eu cheguei a fazer uma live essa semana, mas alguma questão técnica não foi possível eu trabalhar com a apresentação que eu tinha montado. Então, agora eu vou compartilhar com vocês aqui e a gente vai começar a trabalhar esse tema, né? Que é o medo. Eu chamei essa apresentação de medos modernos, porque apesar dos medos serem modernos, a nossa reação ao medo é sempre antiga. O nosso corpo tem uma fisiologia desde a nossa criação e ela ainda funciona. Então, para quem não me conhece, sejam todos bem-vindos. Eu sou Denise Fracaro, faço terapias quânticas, trabalho com reiki, cristais, aromaterapia, barra de axis, cura quântica estelar, meditação, yoga, ervas e mais um monte de coisas, né? Enfim, e em aromaterapia, eu sou consultora do Terra também e eu posso te ajudar a se cadastrar ou a adquirir esses óleos da melhor maneira que for para você, ok? A gente vai falar um pouquinho sobre óleos no final, mas o foco é trabalhar a energia do medo. Basicamente, o que nós vamos tratar hoje é esses 5 temas. Medo, que é onde tudo começa, né? Vamos descobrir onde tudo começa? Olha aqui o nosso bichinho do filme Divertidamente, aqui para trazer uma ilustração do que o medo traz para nós, né? Essa paranoia. Vamos falar de frequências vibratórias. Vamos explorar um pouco do medo na psicologia budista. Do medo em Access Consciousness, tá? E medo, o que fazer com isso, afinal de contas? Na verdade, a gente tem muita coisa para fazer. A gente não é refém do medo, tá? Então, vamos começar, ó, pensamentos. Onde tudo começa? Tudo que você observar, por exemplo, desde o meu álcool gel, né, até os óleos essenciais, este cartão, por exemplo, tudo que você vê que foi criado neste planeta, nos outros também, começa no pensamento. Primeiro a gente pensa, elabora aqui na cachola, a gente imagina, a gente tem várias formas de trabalhar com as energias que a gente recebe, com as que a gente produz internamente, com outras que nós somos inspirados. Tudo isso começa na mente, e a mente arquiva, né, o nosso, entre aspas, o nosso saber, né? Não exatamente, mas a gente acessa e começa pela mente. Cada pensamento, seja ele de medo, raiva, alegria, nojo ou tristeza, que aqui são 5 básicos, né? Cada pensamento, ele tem forma e ocupa lugar no espaço. Cada pensamento que a gente pensa gera uma onda e essa onda reverbera. Você percebe quando você tem amigos e vocês pensam de forma semelhante? O que é isso? São pensamentos semelhantes que se atraem. Existe uma lei universal que diz que semelhante atrai semelhante. Não são os opostos que se atraem, são os semelhantes que se atraem. Então, quando você gosta de conviver com uma pessoa, é porque vocês têm muitas coisas em comum. Lógico que se você tiver muito pouco em comum, a convivência ainda é possível, mas começa a ser um pouquinho difícil. Então, o que eu quero dizer com isso? Cada pensamento é uma onda e uma partícula. Se é uma onda e uma partícula, vai responder à lei da gravidade. Pela lei da gravidade, pela lei do eletromagnetismo, eles vão se unir. Então, vamos dar um exemplo. Eu estou aqui, deixa eu pegar meu curupira aqui, esse cara é o curupira, né? Só pode ser. Deve ter sido inspirado no nosso curupira. Vamos pegar o curupira. Vamos supor que eu estou com raiva de que, sei lá, eu fiz um projeto e não vendi, não consegui vender. É uma coisa que acontece, né? A gente faz um projeto e não consegue vender, isso me dá raiva. Se eu dou alimento para essa raiva, se eu começo a, meu Deus do céu, por que será que ninguém viu? Por que será que ninguém quis? Por que ninguém comprou? E blá, 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 blá. Eu começo a dar corda para esse pensamento
ele vai tomando mais vulto, ele vai crescendo em energia no meu mundo, tá? E não é só no meu mundo fechado dentro do meu corpo, é expandido isso, porque vai reverberando. Então, você tem vários milhões de pessoas que moram numa cidade e todas têm alguma cota de raiva, né? Por algo que não tenha dado certo. Então, aí você pega e você emite essa raiva. Essa raiva evapora do seu sistema, né? Ela expande. Você não é um sistema fechado, como se pode pensar. A gente respira, a nossa respiração é o ar que as plantas devolvem para o planeta. A minha respiração está me conectando com todos em volta. Todos os tipos de seres, hein? Não só seres humanos. Então, eu estou reverberando uma energia de raiva para o sistema, né? Para a biosfera do nosso planeta. Essa raiva vai ficar por aí e ela vai se conectar com outras partículas de raiva. Vai formar como se fossem nuvens, né? Da mesma forma que você tem água nesse ar que a gente respira e a gente não enxerga as partículas de água, mas a gente sabe quando o ar está seco porque começa a machucar o nariz. Se a gente tem essas partículas de água e elas estão na atmosfera mais elevada e elas se juntam, elas não formam as nuvens? É a mesma coisa. Quando junta muita água, a nuvem chega a ficar preta, né? Ela passa daquele branquinho algodão para um preto e ela chove na cabeça da gente, né? É muita água junta, começa a ficar pesado. Veja só. Então, todos os pensamentos emitidos por todas as pessoas com uma determinada frequência, que pode ser a raiva, no exemplo que eu estou dando, eles vão se juntar, digamos, nessas nuvens de raiva do nosso iCloud, né, aqui planetário, e vão entrar, então, vão ficar nessa conexão. Quando eu estou num dia X e eu resolvo falar, nossa, que raiva, né, não consegui fazer, não deu tempo, olha só como eu sou incompetente, eu já começo, né, lá, das chicotadas, eu começo a criar mais dessa energia. Pode ser que a minha raiva seja deste tamanho, sim, porém, nós não somos seres isolados, então eu estou emanando e recebendo o tempo todo, eu sou um ser de luz, eu emito luz, e essa luz tem uma frequência específica, tem uma energia específica, eu me conecto com esse iCloud de raiva que está, né, sobrevoando. Na realidade, ele não está lá no céu, né? Ele está em todas as partes. Eu me conecto com isso e a minha raiva, de repente, aumenta. Ela fica grande, ela fica incontrolável. Eu posso ser refém dessa emoção. Se eu me identificar muito com cada uma das emoções que eu tenho, pode ser positivas ou negativas, porque excesso de alegria e euforia também não é uma coisa que facilita o nosso funcionar nessa vida. O que acontece? Como é que eu vou administrar a minha vida se eu tiver o tempo todo raiva, medo, alegria, e vai e volta, não sei o que, eu vivo numa montanha russa. É razoável para você? É bacana para você viver nessa montanha russa? É isso que você escolhe como a sua vida? Para um bocadinho para pensar, né? E aí, o que a gente pode fazer? Uma outra forma que a gente tem de trabalhar com tudo isso daqui, por exemplo, quando você vê um céu cheio de nuvens para chover, que o céu fecha, né? Você não vê a parte azul, você vê só as nuvens carregadas. Imagina que essas nuvens são todas as nossas emoções, pensamentos, sentimentos que estão lá pesando mesmo, né? Se a gente se identifica com as nuvens, a gente deixa de reconhecer a nossa verdadeira natureza. E isso eu aprendi no budismo também. A nossa verdadeira natureza não é uma emoção, mesmo que ela seja positiva. A nossa natureza verdadeira é o céu azul, pleno, sereno, infinito. A nossa natureza é a calma e a tranquilidade. As nuvens passam, a emoção passa, a raiva passa, a felicidade passa, o que fica é a nossa alegria divina e a nossa infinitude.
tá? Então, identificar-se em demasia com os sentimentos, pensamentos e emoções não favorece o seu melhor funcionamento no planeta. É uma opção, tá? Tem gente que prefere viver assim, tem gente que prefere ter essa intensidade, né? E é uma opção, tá? Então, eu quis trazer essa imagem do filme para vocês. Quem não assistiu Divertidamente, fica aqui um convite, que é um desenho bem bacana. Ele explica como as memórias são arquivadas, né, no nosso sistema. E é bem lúdico, mas é bem legal de ver, tá? É bem didático também, certo? Então, aqui, a gente precisa cuidar do nosso pensamento, porque é onde a gente começa a criar a nossa vida, tá? Nenhum ser é inocente nesse plano, porque tudo que a gente pensa é uma energia que foi emanada, tá? Pensa nisso. Tudo que você pensa, você tem responsabilidade sobre isso. Não é culpa, é responsabilidade. Então, você está criando a sua vida como você gostaria de criar? Ou você acha que os pensamentos que vêm na sua cabeça, sejam eles seus ou não, eles devem comandar a sua vida, porque pela lógica, se eles estão na sua cabeça, você é o que você está pensando? Então, quando a gente tem esse filósofo que diz penso, logo existo, será? Eu acho que a gente existe. Pensar, a gente controla. A gente tem, em média, 70 mil pensamentos por dia. 90% deles se repetem de um dia para o outro. E 90% deles não ajudam a gente em nada. Costuma ser aquela música de fundo que a gente tem e que fica só contaminando o nosso sistema. Então, falando em alimentos para a nossa alma, eu trouxe aqui a escala de consciência, são as frequências geradas pelo nosso campo, que o Dr. Hawkins mediu com aparelhos e qualificou. Então, a gente está falando de medo nessa apresentação. Olha o medo, onde é que ele está? Aqui embaixo, ó. O medo é uma frequência de 100 Hz, tá? É muito pouco. A gente não funciona bem quando a gente está nessa energia, tá? A raiva já é melhor, gente, ó. A raiva, olha aqui a raiva, tá aqui, ó, 150. A coragem, 200, tá? O que é o 200? O 200 é mais ou menos, quando ele fez esse estudo, já faz uns anos, era mais ou menos o que ele estimava, porque obviamente ele não mediu a população toda, ele estimava que a população do planeta vibrava na época em 200 Hz. Então, isso seria uma média, né? A maior parte da população vibra em 200 Hz. Quem está na paz, na alegria, no amor, está lá para mais de 500, né? E quem está na culpa, na vergonha, olha só, a culpa e a vergonha são quase que os piores de tudo. 20, 30 Hz. Aonde você quer se posicionar nessa escala? Você quer manter o medo, a tristeza e a culpa porque você acredita em karma, então você deve se sentir culpado, você deve se sentir culpado porque você deixou seu filho cair, se machucar. Vamos combinar? Vamos escolher como a gente se sente? Vamos assumir a autorresponsabilidade pelo que a gente sente, pelo que a gente cria no nosso corpo, como a gente emana essa energia para o resto do planeta. A cada pensamento que a gente tem, a gente está contribuindo para a energia do planeta, seja para melhorar ou para piorar. Se você só nutre pensamentos negativos e depois as coisas ruins acontecem com você, você vai botar a culpa em quem? Ah, mas eu não tenho controle sobre meus pensamentos. Quem disse que você não tem controle sobre seus pensamentos? Se você decretar que você não tem controle sobre seus pensamentos, você está se decretando refém deles, tá? Mais para frente, eu vou passar várias ferramentas para você poder trabalhar com essas energias. Tá? O que eu queria chamar a atenção aqui também desse outro lado, aqui, ó, que eu não estou exatamente seguindo a ordem do que eu criei, faz parte, né? Os alimentos para a alma, né? Os alimentos para o corpo, os alimentos para os nossos corpos todos. Tudo que entra no seu campo é alimento. Não é só a comida. Então, a internet, a TV, a música, os jogos, as amizades, os livros, comida e bebida, tudo é alimento. Que tipo de amizade você nutre? Que tipo de livro você gosta de ler? Que eu espero que você goste de ler, porque é uma das melhores coisas para expandir a consciência. Que tipo de programas você assiste?
Como você aloca seu tempo? Você passa sábado e domingo perdido no Netflix, maratonando porcarias? Como você administra o seu tempo? Comendo lixo ou deixando que o seu corpo se alimente de coisas bacanas, elevadas, que funcionam para criar a vida que você gostaria de ter? Se você fica jogado no sofá vendo televisão, você está entregue à preguiça, tá? No budismo existem 3 tipos de preguiça, e eu vou falar disso bem um pouquinho mais para frente, tá? Então, aqui é uma chamada de consciência, uma chamada de atenção. Vai, é um puxão de orelha, né? É um puxão de orelha, fazer o quê? Porque, assim, existe muita gente que fala assim, eu não posso, eu não consigo, eu não sei. Oi? Vai buscar ajuda, não é? Você quer ficar só sentado reclamando? A reclamação está em qual nível nessa escala? Reclamar é clamar de novo, é repetir, repetir, repetir. Significa que você está mantrando. E tudo que você repete, você acaba solidificando. Por isso que os monges budistas mantram anos a fio. Porque funciona. Funciona para o bem e funciona para o mal, né? Então, o que a gente vai ver agora? Olha, o medo na psicologia budista é muito interessante. Deixa eu tirar essa imagem daqui para facilitar a leitura, tá? Então, olha, eu trouxe aqui a imagem de um animal em caça, né? Um felino, adoro os felinos, né? Os grandes felinos são maravilhosos. Enfim, o budismo separa os seres, olha nós aqui, em reinos, tá? Então, a gente tem 6 reinos: deuses, semideuses, o reino humano, reino animal, reino dos fantasmas famintos e o reino dos infernos. A gente tem para cada um deles a experiência emocional dominante, negativa que eu trouxe. Eu não trouxe a positiva aqui, tá? Então, nos deuses é o orgulho, semideuses, ciúmes. Humano é o desejo, né? Todo mundo sabe o que é isso. Afinal, somos humanos uma boa parte do tempo, não todo o tempo. A gente tem medo, que é característica do reino animal. Fantasmas famintos, a gente tem a ganância e a raiva nos infernos. Então, o que significa isso? Significa que não é que a gente nasceu humano, a gente só tem desejos e a gente não tem as outras emoções. A gente tem todas essas outras emoções. E a gente, então, o que acontece? A gente navega durante a vida, durante o dia, entre o céu e o inferno, entre o reino dos deuses e o reino dos infernos. Porque se a gente está refém das nossas emoções, e você, por exemplo, você faz um projeto e você recebe muito, muito, muito elogio sobre esse projeto. Aí você se enche de orgulho, fala, cara, eu sou cara, eu sou demais, só eu sei, só eu posso. Tá vendo o que eu fiz? Você tá vendo? Você viu meu, sei lá, meu vídeo? Você viu o meu livro? Você viu quanto eu ganhei esse mês, né? Então, assim, você enche o peito desse orgulho e tal, e não sei o quê. É esse mesmo orgulho que vai te derrubar. No fundo, ele traz uma insegurança muito grande. Mas é o reino dos deuses. Quando você vive nesse reino do orgulho, e a gente teve vários casos recentes, né, de gurus, de líderes espirituais que eram considerados quase santos, né, que foram derrubados pelo próprio orgulho. Isso nubla a sua mente, isso nubla o seu discernimento, e você começa a se sentir um Deus, ou seja, capaz de qualquer coisa. Todo mundo tem que me reverenciar, tem que beijar meus pés? Oi! Somos humanos, então a gente cai desse pedestal, tá? É o orgulho que derruba a gente desse pedestal. No caso da energia que eu estou trabalhando hoje com vocês, que é o medo, coitado dos animais, né? Coitado não, mas enfim, é luta pela sobrevivência, né? Eu até trouxe uma... Por que eles têm medo, né? Por que é essa? Ó, o medo no reino animal, o que ele traz? É a luta pela sobrevivência. Ele tem que correr, comer, caçar, senão ele morre de fome. E ele é a caça de outros animais. Então, ele está o tempo todo em alerta. Tá? E eu posso dormir? Será que eu posso dormir? Será que eu posso dormir aqui? Será que aqui está seguro?
De repente está lá dormindo, tirando uma soneca e, crau, vem alguém e virou lanche, né? Não fala de caçadores humanos caçando animais, fala de animais mesmo, né? O que é bem diferente nos pets, né? Nos animais de estimação. Mas, enfim, na vida animal, o medo tem essa conotação da luta pela sobrevivência. Nos seres humanos, as principais causas do medo são a perda de partes ou funções do corpo, né? Medo de ficar doente, medo de quebrar uma perna, medo de perder uma perna, coisas desse tipo. O medo da solidão. Jesus Maria, quantas pessoas mantêm-se em locais tóxicos, com pessoas tóxicas, porque tem medo de ficar sozinho. Ameaça à segurança, né? Cidades grandes, alguns países são mais calmos que outros, mas você sai com medo de ser roubado, com medo de ser machucado, assaltado, de apanhar. Dependendo de onde você mora, é bem grave esse medo, né? E a incapacidade de lidar com as frustrações. A frustração está na turma da raiva, tá? Você fica muito irado quando você não consegue alguma coisa. Então, isso é o que a gente pode trabalhar. A incapacidade de prever o futuro é mais uma das razões porque os seres humanos entram na energia do medo. A gente não consegue mesmo. A gente faz previsões, a gente consulta, a gente estima, a gente prevê, mas faz vários estudos, programas, logaritmos matemáticos, mas no fundo a gente não detém o poder de prever o futuro. A reação instintiva, então, que vem, é um pacote pronto. O reino animal é instinto. Então você não controla a reação, certo? Ela é uma contração física e mental. Contração física e mental. Quando você tem uma situação de perigo na sua vida, que pode ser uma ameaça de demissão, né? Porque não tem leão caçando a gente aqui. Você tem essa reação, o que acontece? O seu corpo, o seu sistema endócrino é tão fantástico que ele vai secretar os hormônios necessários para você lutar ou para você correr. Mesmo que a gente não viva ainda na era das cavernas, a gente vai lutar ou vai correr. Ou seja, ele coloca toda a energia do corpo nos membros, nos braços, nas pernas, tá? Para você ter mais força muscular. E ele tira, então, a energia de toda a parte central do corpo. Se você estiver fazendo digestão ou não, tanto faz, porque estar com o alimento bem digerido é morto, não adianta nada. Então, segura essa parte toda aqui, deixa para lá. Você aumenta também a resistência à dor, né? Nesse processo, e dá-lhe adrenalina e cortisol, que é o hormônio do estresse, né? Que é o hormônio do medo. Quando você tem uma reação dessas, se você não faz nada com essa adrenalina, se você não faz nada com esse cortisol, ou seja, se você não tem uma atividade física para descarregar tudo isso, isso fica tudo correndo dentro do seu sistema circulatório, fica intoxicando o seu corpo, né? Se você tem uma reação às 8 horas da manhã, nessa tensão, você está na reunião e o chefe fala, se você, eu vou demitir você ainda hoje. Pronto, o mundo parou. Sabe? Essa contração é assim, o mundo para. E essa contração mental, ela emburrece a gente. Porque a gente fica instintivo, reativo. A gente não age, a gente reage. Um exemplo que aconteceu comigo uma vez. Eu estava na rua esperando uma pessoa. Essa pessoa chegou por trás e me deu um susto. Olha que brincadeira bacana. À noite, no escuro, em São Paulo, num lugar onde eu não conhecia. A pessoa veio por trás e me deu um susto. Eu reagi instintivamente, virei para trás e meti um soco na cara. Quem é o agressor? Depois que eu vi, eu falei, desculpa, né, amigo? Mas, enfim, né? Desculpa. A reação foi instantânea. Não passa pelo pensamento. Então, isso a gente faz ao longo do dia. Se você vive em constante estado de estresse, que jeito que você está pensando? Você não está, você está só reagindo o tempo todo. Você virou uma máquina de adrenalina e cortisol. E aí você não tem clareza nos seus pensamentos, né? Para ajudar um pouquinho mais, o nosso sistema imunológico vai para o pé, né? E aí a gente fica mais
fácil de pegar, fica mais fácil para a gente pegar doenças, vírus, bactérias e outras coisas assim, né? Não é muito bacana, não, e a gente deveria saber trabalhar com isso. Uma das alternativas é você efetivamente pular corda, socar almofada, abrir a janela e gritar, correr o quarteirão, dar umas 3 voltas, para você drenar essa energia do seu corpo, tá? Porque no fim das contas, no mínimo, você vai ter dor, né? Nos músculos que não foram usados. Outras formas de medo que a gente encontra pela vida. A dúvida é medo. A insegurança, a desconfiança e a ansiedade. Olha só, quem não sofre de ansiedade, né? E aí a gente fala da ansiedade como se fosse uma coisa... Ela é um medo moderno. Ela é um mal moderno, né? No fundo, ela é medo. Só que a gente chama de ansiedade e se sente melhor quando chama de ansiedade, porque afinal de contas eu sou uma pessoa que não tem medo, eu só tenho ansiedade, né? É uma forma de mascarar porque a gente não conhece, né? Vem um pouco da nossa ignorância no sentido de não saber, né, do que se trata. Olha só, no budismo o que se diz? O medo é uma ilusão, um mecanismo artificial que atua sobre nós. Outra emoção do reino animal é a preguiça, e ela é definida como a resistência a cuidar de si mesmo. Olha só. Então, se o medo é uma ilusão, ele é verdadeiro? Ele existe? O medo é o que impede você de pular pela janela e pôr a mão no fogo? É o bom senso, que fala assim, o fogo é quente, você vai se queimar. Não é o medo. O medo não é necessário e ele não ajuda, tá? Se ele é um mecanismo artificial, e eu grifei essas duas frases, porque quando a gente entrar em Access Consciousness, que é o próximo passo, vocês vão ver que tem muito a ver, né? Se é um mecanismo artificial, aonde eu comprei isso? Onde eu aprendi? Como que eu coloquei isso no meu sistema? Tá? No caso da preguiça, que eu não vou aprofundar, mas eu vou só salientar, a gente tem aquela preguiça largada no sofá, né? Da pessoa procrastinar, de não fazer o que deve, ficar lá jogada, não faz as coisas que deveria estar fazendo. E a gente tem a preguiça ocupada, que é muito comum no nosso mundinho ocidental. A preguiça ocupada, ela é essa preguiça assim, eu não tenho tempo, eu não paro, eu cuido da minha mãe, do meu pai, do cachorro, de 50 filhos, aí eu trabalho na ONG, eu faço isso, eu faço aquilo, blá, 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 eu não tenho tempo para nada. Eu estou cuidando de mim? Eu estou fazendo o que eu vim fazer nesse planetinho azul? Eu estou me distraindo com ocupações que me tiram do foco que seria a minha vida. Então, é uma forma de preguiça. Traz um cansaço tremendo. Às vezes traz aquela sensação, nossa, trabalhei, parece que eu não fiz nada. Não, eu não fiz mesmo. Você fez um monte de coisa, mas não fez o que deveria fazer. Teve um dia que eu tive, acho que uns 3 médicos com as crianças. Olha, aquele dia eu fiquei cansada. Peguei tanto trânsito nessa cidade, tanto trânsito. Eu cheguei em casa exausta, né? Levei as 3 em médicos diferentes e no oftalmo teve que dilatar a pupila, foi super demorado. Aí você tem que distrair as crianças, né? Brincar e tal. Aí eu cheguei à noite em casa, a minha caçula tinha uns 6 anos, assim. E eu falei, Bé, vamos tomar banho, né? Vamos... E eu ainda tinha que fazer comida, né? Vamos tomar banho, a mamãe vai preparar a comida e tal. Aí ela pegou na minha mão assim e falou assim, mãe, você faz muita coisa, mas você não faz o que precisa fazer. Aí eu falei assim, oi? Aí eu tomando uma chamada da pequena, né? Eu falei, mãe, você não brinca comigo. Cara, doeu, viu? Doeu fundo, doeu fundo. Então, assim, o que é importante para ela? É levar no médico, ver se o óculos está com o grau certo? Não tá nem aí pro óculos, né? É outro tipo de atenção, né? Então, vamos lá, vamos dar sequência aqui. Olha aqui, o medo em Access. Uhul! O que a Access diz pra gente? Parece budismo, não é? Olha só, o medo é uma mentira. O medo é um implante distrator. E aí a gente vai aprender aqui a identificar o medo ou a excitação, certo? O medo é uma mentira, ou seja, ele não é real, ou seja, ele é uma ilusão, ou seja,
bate com o que a gente aprende no budismo também. Ele é uma mentira, e se você vive de mentiras, segundo Gary Douglas, você não consegue receber. Temos uma pequena turbulência no local, passou. E o medo é um implante distrator. O que é um implante? É uma coisa que foi colocada em nós, foi implantada, foi enfiada, né? O que é esse implante? Gente, da onde a gente arrumou isso? Onde eu comprei esse negócio? Não tinha no Mercado Livre quando eu... A gente aprendeu isso desde pequeno, né? Desde pequeno. Por que chama distrator? Porque distrai você da ação, distrai você do que você realmente é, tá? Eu trouxe aqui essa imagem que mostra sintomas comuns da ansiedade, que é um tipo de medo. Olha só, respiração ofegante, tensão, palpitação, frequência cardíaca aumentada, sudorese, esses são os excessos, as faltas. Motilidade intestinal, ou seja, para o intestino, né? Pressão arterial elevada, tremores, dores de cabeça e compulsão alimentar. Tá? O que acontece com tudo isso, né? Olha só, isso faz parte de um pacote endócrino. Então, essa é a nossa fisiologia. Você pode permanecer nisso por muito tempo, né? Por repetidas vezes ao longo do dia, ao longo da semana. Olha o dano que você está trazendo para o seu corpo, tá? Olha como é importante a gente tratar com seriedade a ansiedade, que ela é identificada a partir dos sintomas. Ah, não é real. São os sintomas que são reais. O medo não é real. Os sintomas são reais. Então, você não vai desprezar os sintomas e falar para a pessoa assim, ah, joga esse medo fora. Você não tem medo, não. Medo não existe. Né? Ok, medo não existe, mas os sintomas existem. Então, se você fala isso para uma pessoa, além de ofender, deixar ela, aí vem a raiva junto, né? Vai complicar um pouco mais as coisas. Mas o que eu acho importante aqui é a gente olhar. Por que eu trouxe essa palavra aqui, excitação? Isso é uma coisa que a gente aprende em Axis, né? Nova turbulência chegando. Bem. Vai passar. Como as nuvens no céu. Vai passar. Isso é uma das coisas da cidade que atrapalha, né? Muito barulho. Olha só, quando você está extremamente excitado, vamos supor que você está na iminência de conseguir uma apresentação, um projeto, você vai no parquinho maravilhoso na Disney pela primeira vez, você está numa excitação assim fantástica, principalmente quando a gente é pequeno, a gente fica ofegante, a gente fica tenso, a gente tem palpitação, o nosso coração aumenta a frequência, às vezes a gente vai ter sudorese também, o intestino também vai dar uma parada, né? Ou para algumas pessoas dá uma disparada, né? Mexe com a pressão arterial, pode dar dor de cabeça. Isso é sintoma de excitação. Também, tá? Como saber a diferença, né? O que muitas vezes pode acontecer ou ter acontecido com a gente é que quando a gente era pequeno e a gente estava extremamente animado, extremamente excitado, alguém virou para você falando, neguinho, fica com medo, não. Ah, não, isso, não precisa ficar com medo. Mamãe vai cuidar de você. A titia vai cuidar de você, tá? Na escola, por exemplo. E aí você identifica que esse pacote de sintomas que você tem significa medo. E para o resto da vida, infelizmente, a gente carrega isso dentro. Aí fala assim, meu, eu tô com medo. Não, mas medo não faz sentido. Não é medo muito frequentemente não é medo, é excitação. E a gente mal interpretou isso, gravou dessa forma. E aí fica complicado para a gente desgravar, né? A gente tem que trabalhar com ferramentas que vão trabalhar com seu inconsciente, seu subconsciente, para você desgravar e ressignificar essas coisas, tá? Então, é muito interessante o jeito que o Axis vê essa energia, é muito semelhante ao budismo. E as formas de resolver isso, né? Chega de blá, blá, blá. Como é que a gente resolve isso, gente? Vamos lá, olha só. O que a gente faz? Ó, cada florzinha é uma sugestão. Primeira coisa, reconhecer a emoção e acolher-se, tá? Não começa a dar chicotada porque você acha que você é o rei da cocada preta e você não pode sentir medo.
Isso é uma coisa que a gente também carrega da infância. A gente aprendeu, em alguns casos, principalmente os meninos, Deus me livre o massacre que os meninos sofrem. Menino não pode ter medo. Imagina, virou marica, né? O que é você? Cici? Não, né? Então, assim, tem muito massacre em cima dos meninos, tá? Não que as meninas não sofram com isso também. Então, negar não resolve, procurar culpados não resolve. O importante é ter aceitação e autorresponsabilidade e olhar-se com cuidado e curiosidade. Por quê? Aí você vai investigar quando você olha com curiosidade. Você fala assim, pareceu um medo aqui. E aí? O que eu faço com isso? Tá? Isso, voltando só um pouquinho, porque o medo, apesar dele não existir, os sintomas incomodam demais e estragam o nosso corpo. Então, é importante a gente olhar com carinho pra gente, tá? O que a gente faz, então? Primeira sugestão, primeira ferramenta, primeira forma que eu vou trazer aqui para você, de você se livrar desse medo, você vai perguntar, verdade, esse medo é real? Verdade, esse medo é meu? Pergunta e fica aberto para perceber a resposta. Não é a lógica que vai te responder. A lógica mental vai dizer que se você está sentindo medo, obviamente o medo é seu, tá? Mas não é a lógica que vai responder, é a sensação no seu corpo. O medo, ele é sentido no corpo, é o corpo que sabe o que está acontecendo, tá? Quando você está suando frio, é o corpo que está suando frio, ele sabe o que está acontecendo. Então, é o corpo que vai te responder. Tem algumas perguntas que eu deixo aqui como sugestão já para você sair dessa energia, que seria como pode melhorar, como posso sair dessa situação, não precisa dar nome para a situação, tá? Com total facilidade, com leveza. O que se requer para que isso mude, tá? Chamar atenção aqui alguns pontos. Eu não pergunto por que eu tenho medo. Nada de perguntar por quê. Por quê? Olha para trás. Por que vai procurar no passado uma razão? Tá? Porque um dia meu pai foi grosso comigo, porque um dia meu chefe me demitiu, porque um dia... Logicamente, você vai achar alguma coisa, tá? E não é interessante, do ponto de vista da terapia energética, que eu trabalho, você ficar escrafunchando os porquês. Porque isso vai te prender ainda mais a algumas imagens, né? Vamos supor que você tenha sido agredido, né? Você... Uma coisa que aconteceu comigo quando eu era pequena, que para mim foi uma grande agressão nos meus 4, 5 anos de idade, né? Que eu fui obrigada, porque a minha mãe me obrigou, a emprestar minha boneca preferida para uma menina que eu sabia que ia estragar a boneca. Né? Eu sabia, porque aquela menina era uma maldadezinha ambulante. Ela ia com a mãe em casa, as mães ficavam tomando chá, comendo bolinho, e a minha vida era um inferno. Tá? Mas a minha mãe quis fazer bonito na ocasião e eu fui obrigada a emprestar a boneca e aquilo foi uma violência para mim. Tá? Então, a violência não precisa ser um abuso sexual, tá, gente? Tem muitas formas de violência. Um olhar já é uma forma de violência. Então, se eu ficar escrafunchando nos meus arquivos, pesquisando, eu vou achar, tá? E aí, essas imagens, elas vão ficar mais vivas, porque você não diferencia entre passado, presente e futuro. O seu corpo não sabe o que é passado. Ele vai carregar o arquivo de todo o pacote de emoções que você sentiu naquele dia e falta o ar e você sente tudo igual, como se estivesse acontecendo agora. E isso é uma das definições de trauma, porque aquela coisa volta completamente intensa. Eu quero ficar fazendo essa catarse? Para quê? Eu quero limpar, tá? Eu quero tirar isso da minha frente, eu quero que minha vida flua, eu quero resolver. Eu não quero ficar olhando para o passado, porque todo mundo faz o melhor que pode, e a minha mãe, ou as pessoas que me agrediram, todas fizeram o melhor que podiam fazer, com a consciência que elas tinham. Não existe gente para ser culpada de nada, e não existe necessidade de perdão.
acabou. Liberta, libera, desapega, desencana, sabe? Então, assim, você faça perguntas proativas, perguntas que vão te trazer para ação, para o futuro, para resolutividade, para você colocar, ok, tá tudo certo, né? Então, esse medo é real? Esse medo é meu? É muito importante você perguntar, tá? Porque daí você vai devolver esse medo, que eu acho que eu coloquei aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Devolução, tá? Deixa eu entrar na devolução primeiro. Porque se o medo é seu, você pergunta, como pode melhorar? O que eu faço com isso? O que se requer para que isso mude? Se o medo não é meu, uau, para que eu estou carregando mochila dos outros? Eu devolvo ao remetente com consciência anexada. Essa é uma frase mantra do Axis para a gente tirar magneticamente, eletromagneticamente, essa energia do nosso campo, tá? Se você é devoto de algum santo que você tem muito carinho, devolve para o seu santo. Devolve para a Mãe Natureza, devolve para os pés da cruz. Não importa. Importa é você desmagnetizar essa energia do seu campo, porque afinal de contas ela nem é sua. E quando você perguntar se o medo é seu, muito provavelmente, para algumas pessoas que são um pouquinho mais conectadas com a própria sensibilidade, elas podem perceber a imagem de alguém. Né? Nossa, eu puxei isso do meu vizinho que acabou de perder o emprego, está com medo de não ter dinheiro, né? Para pagar as contas, sei lá, né? Aí você vê a cara do seu vizinho, aí você fala, gente, eu gosto tanto dele, eu não vou devolver, não. Ele é um cara muito bacana. Devolve. Devolve com gosto. Porque quando você devolve com consciência anexada, você devolve para a parcela divina dele. Ele, nessa realidade 3, 4D, ele não vai nem saber o que você está fazendo e ele não vai sofrer nada com isso, tá? Você já fez uma puxada de energia dele, né, a esse respeito, e você então está passando por uma instância em que vai ser muito fácil de dissolver, tá? Então, essa é a devolução, outra ferramenta, que também usa a ferramenta das perguntas. E a outra que está meio escondidinha aqui é baixar barreiras, certo? Por que baixar barreiras? Por quê? Deixa eu falar aqui para vocês. A gente aprende que precisa se defender, a gente aprende que as pessoas são ruins, agressivas, que lugares são tóxicos, então a gente aprende que precisa criar muralhas à nossa volta para se proteger da vida ou de alguém, né? O problema é que quando a gente cria essas muralhas, a gente se fecha para a vida. A gente não deixa de receber só o ruim, a gente recebe o ruim, a gente deixa de receber o bom também. O belo, o bonito, os presentes, né? Então, a barreira não é muito eficiente. E, normalmente, se eu me sinto com a necessidade de criar barreiras, que é uma coisa que as pessoas fazem automaticamente, tá? Sinto avisar, mas, assim, não tem um cliente que chegue na minha sala que não esteja com as barreiras no teto ou mais. A gente faz isso sem perceber, porque a gente já incorporou esse processo. Essas barreiras, gente, elas são feitas de medo. Por ressonância, por eletromagnetismo, pelas leis da física, semelhante atrai semelhante. Se eu estou vibrando medo, 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 eu vou atrair mais situações para ter medo. É basicamente dar um tiro no pé. E eu não consigo resolver o que eu quero. Eu atraio mais situações para ter medo. Tá? Se a barreira é feita de medo e eu estou criando barreiras, eu estou gastando energia para criar barreiras. O que você gostaria de criar se você tivesse toda essa energia disponível e não ficasse criando barreiras com ela? Tem mais coisa para fazer na vida, não tem? Pensa. Por isso, o mantra de Axis, que eu coloquei aqui mais para frente, e eu já vou chamar ele aqui agora, porque é extremamente eficiente, eficaz. Eu já passei para vários clientes, eu já vi muitas vidas sendo mudadas por causa de um mantra. Olha lá, o budismo de novo. No budismo, eles mantram 24 horas por dia. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida, não é tudo do bom e eu estou deixando o mal de lado. Porque se eu quiser fazer isso, eu vou criar barreiras. Quando eu digo tudo na vida, é tudo. E aí, o que eu faço para não receber do negativo? Cuido de mim. Cuido da minha frequência.
Cuido dos alimentos emocionais que eu coloco no meu corpo, cuido dos programas que eu assisto. Eu não vou ficar vendo filme de, digamos, violência, vampiro, guerra o tempo todo e achar que não tem nada a ver. Isso não tem nenhum impacto em mim. Esses filmes abrem portais e eu estou em contato com egrégoras. Através daqueles portais, eu abro a minha casa para o bandido. Minha casa corpo, minha casa casa. Eu abro minha casa para o bandido. Se eu fico insistindo em consumir porcaria. Se você só come junk food, comida lixo, como é que você vai ter o corpo saudável? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Chamada de consciência, vamos lá. O que mais que a gente tem? O que mais que a gente pode fazer com medo? Olha a natureza ajudando a gente. Banho de rio, banho de mar, banho de cachoeira, banho de Oxum, olha que maravilha. Banho de ervas, que é trazer a natureza para dentro de casa com facilidade, alegria e glória, né? Os óleos essenciais, que eu vou especificar um pouquinho, porque os óleos essenciais são a natureza em vidrinhos, e eu não deixei nenhum aqui à mão, né? Mas tenho ali, depois eu pego. Incenso, que também são as plantas, né? Prensadinhas ali, defumação, estamos de novo falando com as plantas, né? Os símbolos de geometria sagrada, músicas e frequências. Então, a gente tem frequências binaurais, que elevam a frequência do ambiente das pessoas, músicas de qualidade, música clássica, elevam a frequência das pessoas. E quando eu falo em símbolos, falo na geometria sagrada, eu falo em ativar o Merkaba, que é uma estrutura inerente ao nosso sistema corpo energético, tá? Para saber mais sobre defumação, banho de ervas, óleos essenciais, liga para mim. Para saber mais como ativar o seu Merkaba, liga para mim, tá? E você vai ver que eu uso muito isso e eu uso em todas as meditações que eu estou conduzindo terças-feiras, 8 horas da manhã, horário de Brasília, gratuitamente no meu canal no YouTube. A gente não começa a meditação sem ativar o nosso Merkaba, tá? E eu tenho todas as explicações para fazer. Quem se interessar em ler um livro fantástico a esse respeito, Drunvalo Melquisedeque, O Segredo da Flor da Vida, tá? É muito bacana. O que mais que eu vou trazer para vocês? Ahá! Orações e decretos. Não precisa ser da religião A, B ou C para você trabalhar com isso. A gente tem o decreto do Arcanjo Miguel, oração dos 21 dias do Arcanjo Miguel, é um exemplo, quem quiser ter isso pode procurar no YouTube. Tem uma gravação dessa oração dos 21 dias e tem também em outros sites, tá? Não tem no meu. Consagração do aposento, você encontra no Google também, é uma oração fantástica, né, para trazer energias positivas para sua casa, seu corpo, seu castelo. Anjos amparadores. Se você acha que você está sozinho e um dos medos, né, uma das causas do medo nas pessoas é a solidão, que a gente viu ali atrás, a gente nunca está sozinho. Quer você tenha consciência deles ou não, quer você veja ou não, quer você sinta ou não, a sua hierarquia espiritual está sempre com você e você pode chamar a qualquer momento. E não existe tempo, espaço nem distância. Chamou, chegou. Se você chama a desgraça, ela vem também. O que você gostaria de ter como companhia na sua vida? Você gostaria de dormir com um anjo da guarda te guardando, te amparando, te trazendo energia? Ou você gostaria de dormir com um bando de zombeteiros? O que é o seu último pensamento antes de adormecer? Qual é a qualidade dele? Tá? Pensa que você vai dormir, a vida não para. A vida não para. O corpo fica descansando, o espírito vai trabalhar. Anjos e amparadores estão sempre, sempre ao nosso lado, tá? Também não vivo sem eles, tá? Faz parte do... Não por conta do meu trabalho ser um trabalho energético, faz parte de mim. E cada vez que eu melhoro como pessoa, eles melhoram junto comigo também. Então, é um ganha-ganha. É uma equipe que trabalha em conjunto e é um ganha-ganha, tá? No budismo também a gente tem a Tara Verde, que é uma das deidades budistas, que é uma
linda, mulher maravilhosa, toda verde, né? Que traz essa energia de cura do medo. Isso eu tenho no meu canal, eu tenho no meu blog, tá? Tem o mantra Tara Verde e tem como você recita esse mantra, tá? É um remédio para a mente. Os mantras são remédios para a mente. Então, é uma forma muito gostosa, tendo Japamala ou não, de você trabalhar com a energia do medo aqui, tá? E dissolver isso. A gente tem os raios solares, deixa eu tirar a imagem aqui, raios solares, tá? E a gente trabalha muito, você pode escolher qualquer outro, mas a gente trabalha muito com raio azul cristal, que é comandado pelo arcanjo Miguel, porque os atributos desse raio são a força, a fé e a coragem. E não é a fé de que um dia alguém vai me salvar, né? Que Deus vem e resolve todos os meus problemas. Não é esse tipo de fé. É a fé na sua capacidade, na sua força, na sua divindade, na sua alegria, na sua potência, tá? E a coragem vem junto. A coragem é agir com o coração, né? Quando você age com o coração, você sai um pouco dessa cachola aqui que fica cheia de poluição, né? Então, gente, é basicamente isso. Ah, a minha ervinha aqui, ó. Trouxe aqui um alecrim para a gente ver. Olha aqui, ó. Óleos essenciais para mudar padrões mentais e emocionais. Deixa eu tirar minha cara daqui. Tá? Não dá muito certo, mas tudo bem. Então, eu coloquei aqui algumas dicas, tá? Os óleos essenciais, eles são mais ou menos como as ferramentas quânticas. Eles são frequenciais e eles têm uma ampla gama de contribuições para a nossa vida. Então, eu coloquei algumas, né, resumidamente. A lavanda. Lavanda é violeta, trabalha na chama violeta, trabalha na energia da transmutação. Então, ela traz impulso de vida, ela traz o fim da procrastinação. Com esse intuito, coloca na planta dos pés à noite, coloca uma gota, fricciona. Esse aquecimento vai fazer o óleo penetrar. E você, ao mesmo tempo, vai estar inalando. Em 22 segundos, está no seu cérebro. E quando a gente trabalha com óleos essenciais, a gente trabalha com a natureza. Quando a gente trabalha com a natureza, o nosso corpo recebe muito melhor do que quando é uma coisa sintética, tá? Não confundir óleo essencial com essência, porque a essência é sintética, é 1/5 do preço, é feita em laboratório, pode ter o cheiro até mais gostoso, mas ela não tem efeito terapêutico, tá? O alecrim, que eu coloquei a imagem no post anterior, ele traz foco, atenção, é muito bom para os estudos, então você pode colocar uma gotinha no pulso, porque daí você, conforme você vai fazendo suas coisas, você sente, ou pinga uma gota aqui, ele é super bom para abrir a respiração, um pouquinho de atenção que ele pode subir a pressão arterial, então dependendo do seu estado, da sua condição de pressão, você precisa investigar isso. Laranja doce, que é a imagem que eu trouxe aqui, que é uma das mais gostosas, dos cítricos, ó, eu trouxe também a tangerina e a bergamota. Cítrico é sinônimo de alegria. Bergamota traz autoestima, power, tá? Então, você pode inalar ou colocar num colarzinho aromático, né? Você pode segurar o vidrinho por 30 segundos, se você não quiser gastar nenhuma gota. Abre e segura, tira a tampinha, segura um pouquinho e tá resolvido o seu problema, tá? Eles são fantásticos, você só cuida para não passar na pele e sair ao sol, porque cítrico é cítrico e pode, né, escurecer um pouquinho nessa parte. Aí eu trouxe 2 de árvore, o líbano copaíba e o balance, que é uma sinergia, ou seja, uma combinação de vários óleos, onde a gente tem várias árvores também. Por que as árvores? Porque elas têm a raiz profunda e a copa alta, porque elas têm o chão segurando elas com firmeza, elas aceitam a energia que vem da terra, elas aceitam o sustento que vem da terra, o amparo. Tudo que vem da terra é doce, todas as raízes são doces, a terra é uma grande mãe. Quando você está bem enraizado, você está em paz. E ao mesmo tempo você consegue se elevar. Se você não está bem com o seu chakra básico, você não consegue nem meditar, porque essa coisa aqui fica um roda-moinho, alucinado de pensamentos e sentimentos. Então, aterrar é muito importante. Aterrar é muito importante. E todos os óleos essenciais de árvore ajudam a gente nisso. O líbano e copaíba, como eles são resinas e eles são da parte interna da árvore, não é da casca, né? A gente pode ingerir também. Não é o que eu mais gosto de fazer, mas a gente pode ingerir também.
Então, o Líbano é fantástico para meditar, estudar, trabalhar. Você pode passar aqui no Ajna, né? Eu passei uma gotinha aqui do meu antes de começar essa apresentação. Copaíba, a nossa grande copaíba aqui da Amazônia, ela é remédio para 1 milhão de coisas. Ela traz esse centramento, sensação de segurança. Ela trabalha o sistema imunológico, ela é cicatrizante, anti-inflamatória. Então, tem uma série de outras funções também. E o Balance, ele é uma combinação de várias essências. Ele vai trazer a força das árvores e a leveza das flores, né? A camomila azul é fantástica, as camomilas são fantásticas para trazer mais elevação espiritual, tá? Então, quem quiser trabalhar com doTERRA, quem quiser só comprar ou se cadastrar para comprar com desconto ou participar da rede e trabalhar junto, me chama que a gente está mega aberto a trazer mais natureza para mais pessoas, tá? E aí, olha, o que eu deixo para vocês aqui, esse mantra, ele pode mudar a sua vida. Se você se permitir, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Experimente falar em voz alta, 10 vezes de manhã, 10 vezes à noite. Experimenta. Depois você me conta, tá? Tudo que mudou na sua vida. Porque eu tenho muitos relatos, de coisas muito práticas, tá? Que foram alteradas como que quase mágica, tá? Apenas usando esse mantra. Então, gente, era isso que eu queria trazer para vocês a respeito do medo hoje, nossos medos modernos. Agradeço vocês terem assistido essa apresentação, né? Para entrar em contato comigo, eu estou quase em tudo que é lugar, né? Então, assim, tem o celular com WhatsApp, meu e-mail. Eu estou no Insta, eu estou no Face, que eu uso muito pouco. Eu estou no YouTube, Denise Fracaro, e eu estou com um podcast no Spotify. E no meu blog, reikiquântico.com, você tem toda a informação do mantra da Tara Verde e você tem todas as minhas atividades, tá? Quem desejar entrar, deixa eu parar de compartilhar, voltar para cá. Quem desejar entrar no meu grupo do Telegram para ficar sabendo em primeira mão tudo que eu estou aprontando, né? Tudo que eu estou criando, tudo que eu estou trazendo de contribuição, é só me chamar e eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Você pode entrar também no meu grupo do Telegram e aí você fica sabendo em primeira mão tudo o que está acontecendo, tá bom? E pode fazer perguntas também, pode fazer sugestões, né? Essas coisas todas. Por hoje é só. That's all for now, folks. E eu vejo vocês no próximo vídeo, né? E agradeço muito a atenção. Assine meu canal, clica no sininho para você saber as próximas aventuras, né? As próximas contribuições. E muito obrigada por estar aqui comigo, tá? Até a próxima.